Oi, pessoal. Meu nome é Talona Torres, eu sou professora e pesquisadora da área de educação. E a ideia do vídeo de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre a pedagogia. Vale a pena fazer o curso de pedagogia? Quanto que eu posso ganhar depois que eu me formar? Como é o curso? Quais são as áreas de atuação? Bom, se você está pensando em fazer pedagogia, ou se você já está estudando, né, fazendo o curso, então a ideia é a gente compartilhar aqui algumas experiências. E eu vou compartilhar a minha experiência como estudante, como eu me formei no curso de pedagogia, e também como professora, porque eu dei aula em algumas faculdades, tanto públicas como particulares, no curso de pedagogia. Então, para a gente começar assim, da primeira pergunta, vale a pena fazer pedagogia? Eu vou começar com um dado para vocês, para responder um pouco essa pergunta. O curso de pedagogia é o curso que atualmente mais tem alunos, estudantes matriculados. Então, acho que isso já dá um pouquinho a nossa resposta, né? Se não valesse a pena, não ia ter tanto aluno assim, né? E por que que vale a pena? Porque é um curso que abre um campo de atuação muito amplo. Então, até anotei aqui todas as coisas que você pode fazer quando você se formar no curso de pedagogia. Bom, geralmente os cursos eles são voltados para a formação de professores. Então, você pode ser professora da educação infantil, que é ali a idade entre 0 e 5 anos, né, ou de creche ou de pré-escola. Você pode ser professora da educação básica, que é ali desde o primeiro ano até o sexto ano. Você pode trabalhar também na educação de jovens e adultos. Outra área também que a pedagogia habilita é para gestão escolar. Então, se eu quero ser diretora de escola, coordenadora, supervisora de ensino, trabalhar na Secretaria de Educação, também o curso te habilita para isso. Uma outra área da pedagogia que também é pouco explorada, porque talvez tenha um campo de trabalho menor, é a pedagogia hospitalar, que é quando você acompanha as crianças que estão hospitalizadas no processo de aprendizagem, né, delas. Uma outra área também é o RH das empresas, então você pode trabalhar em recursos humanos, trabalhando com a seleção de pessoal, com a formação dos trabalhadores de uma empresa. Também a gente pode falar da educação especial, porque o curso de pedagogia, por exemplo, você tem a disciplina de Libras, tem bastante disciplina de educação especial, mas depois, se você quiser, você tem que fazer uma especialização. E também tem a psicopedagogia, que também é uma especialização. Depois que você termina o curso, você pode se especializar nessa área para trabalhar com crianças com dificuldades, por exemplo, né, de aprendizagem. Então, essas são algumas das possibilidades, tá? Então, como vocês podem ver, o curso de pedagogia ele abre um leque de opções muito grandes. Mas, em geral, né, basicamente os cursos eles são voltados mesmo para a formação de professores e professoras da educação básica e da educação infantil. Mas você não necessariamente você precisa seguir essas áreas. Bom, como que é a questão salarial, né? Quanto que ganha um professor hoje, né? Eu estava vendo o piso do magistério, atualmente, para 40 horas semanais, que é bastante hora, tá, gente? É muita hora. O piso do magistério está mais ou menos em R$ 4.800. Mas o que que acontece? Todas as prefeituras, todos os estados, eles pagam o piso? Não. Tem, lugares que vai pagar menos que o piso e tem lugares que vai pagar mais que o piso. Então, tudo depende do lugar onde você vai trabalhar, isso depois você vai ter que pesquisar. É fácil passar num concurso para professora ou para direção escolar, por exemplo? Olha, pessoal, como tem muita gente na área, né, é um curso muito, enfim, né, requisitado, tem muita concorrência. Mas se você faz um bom curso, você tem todas as chances, sim, de depois ser aprovado num concurso e ser uma professora ou uma diretora, enfim, né, ter um cargo efetivo. Então, por isso que é importante, muito assim, muito importante você estudar durante o curso. Porque depois, se você quiser fazer um concurso, isso vai te ajudar muito, assim, você já vai estar lá na frente em relação às pessoas que fizeram o curso meio que de qualquer jeito, né. Uma coisa que eu também acho interessante comentar aqui, pessoal, é que grande parte ou mais da metade das pessoas matriculadas no curso de pedagogia estão na educação à distância, né. Então muita gente faz a pedagogia EAD e aí,
Enfim, tem todas as questões de organização também, mas isso abriu muito as possibilidades de poder estudar, porque se você está numa região em que não tem, né, muitas faculdades, muitas opções, o EAD é uma forma de você estudar à distância, então isso também ampliou o número, né, de estudantes no curso. Vamos falar um pouquinho sobre como que é a faculdade, né? Em geral, ela dura 4 anos, tá? E ela é dividida em semestres, né? Primeiro e segundo semestre, terceiro, quarto, enfim. Os semestres, pessoal, da pedagogia, no início, é importante a gente dizer que é um curso bem teórico, né? Não só no início, todo o curso ele é bem teórico. Então, se você gosta de estudar, se você gosta de ler, é um curso para você. Agora, se você não gosta de ler, talvez não seja o curso mais adequado. Então, por que que eu estou falando isso? Porque os primeiros semestres, eles são disciplinas bem teóricas e relacionadas às áreas do conhecimento que dão fundamentação para a educação. Então, que áreas são essas, né? Psicologia, sociologia, história e filosofia. Então, em geral, o curso, né, no início você vai estudar história, filosofia, sociologia. Então, você vai estudar os principais pensadores dessas áreas de uma maneira mais geral. E aí, a segunda parte, aí já é psicologia da educação, sociologia da educação, história da educação e filosofia da educação. E aí, você vai estudar as principais pensadoras que tiveram a educação como foco nessas áreas. Então, assim, é um curso que se lê muito, pessoal, muito. Então, essa é a primeira parte, assim, primeiro fôlego inicial. Eu, como aluna, pessoal, como eu gosto muito de ler, essa foi a parte que eu mais gostei do curso. Eu adorava, assim, ler psicologia, né, da área de psicologia, os autores. Eu gostava muito também, de ler sobre filosofia. Então, além dos autores, né, dos pensadores que tinham no curso, depois eu ia buscar outros que eu conhecia durante as aulas para ler também. Então, eu gostei muito dessa parte. Mas as minhas colegas, eu lembro que muita gente reclamava, falava: "Nossa, que chato, ai, não aguento mais". Enfim, porque realmente precisa gostar para você. Ah, mas se eu não gosto tanto, claro, você vai lá, vai fazer, né, o básico, mas realmente é um curso que você vai estudar bastante esses fundamentos. Bom, pois tem as áreas, tem as disciplinas que são mais específicas, né, da educação. Então, eu vou falar aqui algumas, né? Avaliação da aprendizagem, então, porque você tem que aprender como você vai avaliar o aluno, né? Ou como você pode avaliar uma empresa, né? Fazer uma, uma avaliação do clima institucional da empresa. Também tem disciplinas de currículo, para você entender como funciona o currículo na educação infantil, na educação básica. Disciplinas de políticas da educação, leis mesmo, né? Importante, sabe, pessoal, professor saber lei, porque a gente sempre está tendo que lutar pelos nossos direitos, então é uma disciplina bem importante. Tecnologia da educação, didática, como dar aula, né? Quais são os métodos, disciplinas de literatura infantil, por exemplo, e de Libras também, como eu disse, é uma disciplina que é obrigatória, né? Em todos os cursos de licenciatura. Bom, então essas são as disciplinas mais específicas da educação. E depois, pessoal, tem as disciplinas de metodologia e estágio. Tem que fazer bastante estágio? Tem, pessoal, bastante. Ó, são muitas horas, né? Porque para a gente, né, dar aula é importante passar, né, fazer esses estágios, conhecer práticas pedagógicas, como os professores trabalham. Então, tem muita hora de estágio. E geralmente os estágios eles são vinculados às disciplinas de metodologias. Então, por exemplo, se você vai trabalhar no ensino fundamental, eu era professora do quarto ano. Então, eu dava aula de português, matemática, história, geografia e ciências. Então, a gente estuda a metodologia e os conteúdos de cada uma dessas áreas de conhecimento. E tem também prefeituras ou lugares que você vai trabalhar que você ainda vai dar aula de artes e de educação física. Então, você vai ter disciplina de metodologia, de língua portuguesa, metodologia de matemática, de história e geografia, de ciências, também
de educação física e de artes. E às vezes alguma disciplina também separada aí de alfabetização, porque a pedagogia também tem esse caráter, né, que se você vai trabalhar no ensino fundamental, na educação infantil, de alfabetizar, né, as pessoas, as crianças ou os adultos. Então, essa parte, né, que é vinculada ao estágio, os estágios, pessoal, em geral, são estágios que têm observação, planejamento e prática. Então, você vai para uma escola, você vai observar as aulas de um professor ou de uma professora, depois você vai fazer um planejamento para fazer uma intervenção. Ah, então um dia você vai lá dar aula. Em geral, tá, pessoal? Nem todos os cursos eles funcionam dessa maneira, mas pelo menos dos cursos que eu conheço funcionavam assim. Então, é até uma forma de você depois ir lá dar uma aula, né, ter uma experiência para ver se você realmente gosta, ou enfim, né, quais são os desafios aí de sala de aula. Então, você vai fazer estágio, por exemplo, de gestão escolar, você vai fazer estágio no ensino fundamental, na educação infantil. Então, é um período assim bem longo de estágio. Aí você vai falar, ah, mas eu trabalho, né? Como é que eu vou fazer estágio? Então, pessoal, aí como professora, que eu dei aula em vários cursos de pedagogia, sempre tinha um pessoal que trabalhava, né, o dia todo. Então, quem trabalhava em escola era mais fácil, porque às vezes você conseguia negociar na escola para fazer estágio em outra ou na própria escola. Então, isso era um pouco mais flexível. Agora, quem trabalhava fora de escola, pessoal, acontecia muito assim do pessoal às vezes fazer estágio nas férias. É o ideal? Claro que não, né, pessoal? Férias é para descansar, né? Mas às vezes é o sacrifício que precisa ser feito, né? Então, eu tinha alunos sim que faziam estágios, eles tiravam férias no trabalho deles, que tinha que ser diferente das férias escolares, né? E iam para as escolas fazer os estágios, né? Então, sim, tem essa obrigatoriedade de fazer estágio no curso de pedagogia de todas essas áreas. Além das disciplinas de estágio, também a gente tem as disciplinas optativas. Então, cada faculdade vai ter um rol ali de disciplinas, e eu vou escolher entre aquelas, sei lá, 5 disciplinas, entre aquelas 10 disciplinas, as que eu quero fazer. Ah, eu tenho que fazer 3, então eu escolho. Cada semestre, geralmente, são oferecidas disciplinas diferentes. Então, eu vou falar do meu curso de pedagogia. Eu lembro que eu fiz literatura infantil, né, como disciplina optativa. Eu lembro que eu fiz uma disciplina de psicanálise na educação, uma outra de contação de histórias. Então, assim, é bastante diversificada, essas disciplinas optativas, mas em geral você tem que fazer algumas, tá bom? Bom, além disso, também tem a parte de extensão. Então, você tem que participar de atividades de extensão para ter essas horas, que daí é fora também, né, da faculdade. Ou dentro da faculdade mesmo. Então, por exemplo, se a faculdade tem uma semana da pedagogia, se você participa, você ganha um certificado ali e conta como hora de extensão, que vai contar no seu curso também. Ah, eu fui e fiz um outro curso que estava sendo oferecido lá, EAD, que eu me interessei pelo tema, é da área de educação. Essas horas também contabilizam como horas de extensão, podem ser contabilizadas, claro, que a faculdade vai analisar. Enfim, é um curso, pessoal, que exige estudo, exige dedicação, exige leitura. Acho que como qualquer curso superior, né? Mas eu acho que a pedagogia, tem uma característica interessante, porque, gente, o professor e a professora são profissionais do conhecimento, que vão trabalhar com conhecimento. Então, é um curso que vai trabalhar muito essa questão, né, do estudo, enfim, de você conhecer vários pensadores, vários tipos de teorias. Então, para quem gosta de estudar, eu acho que é o curso ideal. Até porque, pessoal, para ser professor, né, geralmente você vai ter que estar sempre se atualizando, porque o conhecimento ele vai mudando. Então, é um curso que exige aí gostar do conhecimento, gostar de estudar. Bom, dito isso do curso de pedagogia, agora falando sobre salário, né? Eu falei sobre a questão do piso educacional, mas também tem uma outra questão que é importante a gente pensar, que não é só salário, mas é condições de trabalho também. Por quê? Porque você ficar muito tempo em sala de aula, pessoal, é muito desgastante. Então,
porque te exige muito, né? Então, o professor, muitas vezes, ele trabalha em casa, né? Não deveria, né, pessoal? Porque grande parte, grande não, né? Um terço da jornada do professor tem que ser para planejamento, né? Planejamento, correção de provas e tudo mais. Então, é sempre bom você considerar não só a questão salarial, mas as condições de trabalho também no lugar em que depois você pretende ou que você gostaria de trabalhar. Dito isso, e para a gente começar a encerrar aqui esse vídeo, o que que eu diria para quem está fazendo o curso de pedagogia ou para quem quer fazer o curso de pedagogia? Primeiro, pesquise a grade curricular do curso que você quer fazer. Vai lá no site da faculdade, vê quais são as disciplinas, em quais semestres, para você já ter, se familiarizar com essas disciplinas antes, né? Para você saber por onde você vai ter que passar. Segunda dica, né, converse com pessoas da área, da onde você, né, do seu entorno ali, porque, claro, gente, a educação tem cada lugar é diferente, né? Então, converse com as pessoas que são professoras, quais são os principais desafios, quais são as coisas legais, né, da profissão. Isso eu acho que é muito importante. E também, uma outra coisa que eu digo que é um curso que vai te exigir, sim, bastante dedicação. Então, se prepare para isso, se prepare para estudar, se prepare para dedicar tempo, né? Principalmente se você for estudar EAD, pessoal, se organiza antes, porque você vai precisar estudar todos os dias. Porque se você deixar acumular, depois vira uma bola de neve enorme. Bom, enfim, vale a pena fazer pedagogia? Eu recomendo muitíssimo, mas é isso, você tem que gostar da área de educação para poder valer a pena, porque senão vira um sacrifício insuportável. Então pensa bastante nisso antes, né, de se matricular no curso de pedagogia. E se você já se matriculou, se você está fazendo um curso de pedagogia, quiser comentar aqui, né, como que está sendo a sua experiência, comenta. Se você tem alguma dúvida a respeito do curso de pedagogia ou da área, também comenta aí que a gente continua essa conversa depois, tá bom? Então é isso. Obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.